Esther, ela tinha reconhecimento do céu, que ela era escolhida. E aí, como eu estava falando, tem muita gente que dentro da pessoa, ela não se acha, sabe? Ela não se acha uma pessoa importante. Ela olha e ela vê, e se vê como menor. A pessoa se vê como uma pessoa inferior. E ela não consegue nem olhar no olho da pessoa. Ela não consegue chegar em uma reunião e falar algo, porque ela se sente incapaz. Eu quero dizer para você que Deus colocou em você talentos espirituais. Deus colocou unção, graça, poder. Para quê, pastor? Para você receber, glória a Deus, tudo que Deus tem para você. Para você receber, glória a Deus, e glorificar o nome do Senhor. Então, se Deus vai te colocar diante de pessoas, você vai falar no mesmo nível. Você vai falar e Deus vai te usar para a glória de Jesus. Foi isso que o Senhor falou ali para o próprio Ananias. Olha, vá na casa, na rua chamada direita, porque lá tem um homem chamado Saulo. E ele viu você impondo as mãos sobre ele. E ali a Bíblia fala que naquele momento, o Senhor falou para Ananias, eis que ele vai ser minha testemunha e vai falar diante de gentios, reis, quer dizer, de pessoas importantes. Então Deus vai te fazer você trabalhar dentro de você para você ter essa convicção de que, pastor? De que quem está em você é o Espírito Santo. Que você pode chegar de cabeça erguida, eu sou um filho de Deus. Eu sou uma pessoa importante para a glória de Jesus. Deus está tirando todo o complexo de inferioridade nessa noite. Esther não se tornou rainha, ela não recebeu aqui um estudo de anos para ser rainha, não. Ela aprendeu as normas do palácio, mas ela foi criada para ser uma rainha. Ela foi criada para ser uma pessoa que ia glorificar o nome do Senhor. Tá entendendo, irmãos? Quem tá entendendo, diz, coloca amém aí. O Senhor, ele preparou Esther. O Senhor trabalhou na vida de Esther. Para quê, pastor? Para Esther glorificar o nome do Senhor. Então, tudo aquilo que vem sobre o meu coração, para eu me sentir menor, eu tenho que repreender. Quando eu chego nos lugares, irmãos, eu converso com as pessoas sem menosprezar ninguém, sem diminuir ninguém. Mas eu converso de igual forma. Por quê? Porque eu tenho um Deus que me capacita nas palavras. Eu tenho um Deus que, pela graça, vai me usar. Eu não tenho que andar com medo, travado. Eu tenho que andar crendo que o Senhor ele age na minha vida. Então, todas as mulheres ali estavam tremendo quando foi diante do rei. Mas só que Esther tinha uma postura. Tanto que a Bíblia fala que Esther, no momento que ela foi para conversar com o rei, para ela se apresentar, era necessário que o rei colocasse o cetro em direção a ela. Olha o que ia acontecer, irmãos, o cetro. Se ele não estendesse o cetro, ela morreria. Ela foi convicta e ela chegou lá e Deus usou a boca dela para a glória do Senhor. Não foi o cetro que parou ela. De maneira nenhuma parou ela, porque ela tinha dentro dela que ela ia fazer algo de Deus ali. Algo sobrenatural. Então ela foi preparada para aquele momento. Deus está te preparando. Aleluia, para você viver momentos preciosos e importantes em nome de Jesus. Deus está te preparando, porque você é filho do rei, amém? Você é um príncipe do Senhor, você é uma filha do rei. Glória a Deus. Naquele palácio não tinha ninguém de igual forma, igual Esther. Como pessoas, eram mulheres lindas, eram jovens preparadas, mas Esther tinha um Deus poderoso, tinha uma missão na vida dela, tinha a presença do Senhor, tinha convicção. Mateus 10, versículo 20, diz assim: não ficais ansiosos nem preocupados no que haver de falar, mas o Espírito Santo o Espírito Santo falará através de vós. Nem sempre eu fui assim, irmãos. Eu lembro há muitos anos atrás, quando Deus começou a falar comigo,
um presbítero da igreja, que ele era meu professor, ele depois virou pastor, ele era meu professor no seminário. E ele observou que Deus estava me usando, nas revelações. E ele chegou, me convidou para fazer uma oração para algumas pessoas lá no colégio, um colégio muito importante em Vitória da Conquista. Eu fiquei tremendo, com um medo tão grande. Eu falei, Deus, e se o Senhor não me usar lá? O que vai acontecer? E vinha tanta coisa na minha mente. Da mesma forma, aconteceu quando Deus me mandou orar por cura. E ficava na minha mente assim, será que as pessoas vão ser curadas? E se as pessoas não serem curadas, o que vai acontecer? Você entendeu que o ser humano sente medo? Mas aí Deus trabalhou dentro de mim e arrancou todo o medo. Deus arrancou traumas. A primeira vez que eu fui evangelizar, uma mulher que depois Deus me deu um discernimento, que era o adversário, usando a boca dela, disse assim, ó, eu fui dar um folheto, a mulher falou assim, eu não quero de maneira nenhuma ouvir isso não, cala a sua boca. Aquilo me travou. Aí eu comecei a tomar conta num culto de libertação alguns anos depois, e aí o Senhor falou para mim assim, vá para a porta da igreja e dê os folhetos. E eu fui, em nome de Jesus, comecei a dar folheto, Jesus te ama, vai ter um culto tal horário, vem mais tarde. E o culto era sexta-feira, e Deus abençoou de uma forma grande, que eu me posicionei. E aí comecei. Deus começou a trabalhar dentro de mim, tirando os medos. Foi assim que o Senhor fez com Gideão. Se você não souber a sua identidade, você não vai realizar a obra que Deus tem para fazer através da sua vida. Se você não entender que a força não está em você, que não é sua, ela está em você, mas é de Deus, você não vai conseguir. Filha, compartilhe com a irmã Glória a live. Isso, ela está perguntando aqui. Você está entendendo, irmãos? Então, assim, eu tenho que vencer todas essas coisas. Como é que eu venço? Usando o nome de Jesus. Davi foi em nome do Senhor. José falou, olha, é o Senhor que traz as visões, é o Senhor que traz o discernimento dos sonhos. Então, eu preciso vencer e me posicionar. Então, vou conversar com alguém, presta atenção, irmãos. Você não vai se sentir superior a ninguém, e nem inferior, mas você vai falar de igual forma. Daniel, diante dos reis, foi dessa forma. Passou todos os reis, ó. Passou o rei Nabucodonosor, depois o filho de Nabucodonosor, depois veio o rei Dário, e ele continuou na mesma postura de servo, de filho do Senhor, sendo um canal para aquele tempo, para o nome do Senhor ser glorificado. E a mesma coisa, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles, diante da fornalha, eles conservaram a postura deles. Mas voltando para Esther, o que aconteceu com Esther? Esther foi muito honrada. Esther, ela casou com o rei, cumpriu a promessa na vida dela, ela foi um instrumento para abençoar não só a família dela, mas todas as famílias dos hebreus, e Deus foi glorificado. Então, o que Deus está falando para você? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Então, eu tenho que ter meu posicionamento. Então, tudo que você precisar fazer, se Deus falar assim, faça um curso, faça o curso. Faça a faculdade, leia a Bíblia, ore a Deus. Deus está fazendo você uma pessoa diferente, com uma visão diferente. Eu vou lá e o meu Deus vai ser glorificado. Eu vou lá e Deus vai ser honrado através da minha vida. Eu conversava com um pastor, amigo meu, nessa tarde, e ele falou assim, olha, as pessoas, elas trataram a Davi diferente quando Davi derrubou o gigante. Quando Davi estava chegando, os próprios irmãos de Davi falaram, vem um presunçoso, vem aí aquele que largou as ovelhas, as poucas ovelhas do nosso pai, tu largaste as poucas ovelhas do nosso pai e vieste aqui, seu presunçoso. Ninguém deu ligança para Davi, até que Davi falou assim, olha, eu vou enfrentar o gigante. Não tinha mais ninguém, era ele mesmo. O que Deus está falando para você? Tem hora que Deus vai permitir que outro saia para você entrar. Saul saiu para Davi entrar. Tá entendendo, irmãos? Vaste saiu, a rainha Vaste, para quem entrar, pastor? Para Esther entrar.
Não é que você tem que desejar que a pessoa perca, nem isso não, mas Deus muitas vezes ele faz isso, para o nome do Senhor ser glorificado. Porque há uma direção de Deus, há um governo de Deus sobre a tua vida e sobre a tua casa. Agora, o que acontece? Eu tenho que me posicionar como filho de Deus. Eu sou importante. Eu vou falar para você assim, talvez você pode dizer até, pastor, isso aí eu não tenho costume de fazer isso. Quando você chegar, acordar pela manhã, que você for diante do espelho, diga para você mesmo, olhando para o espelho, olha, eu sou filho de Deus, eu sou importante, eu sirvo um Deus poderoso, eu vou conquistar, eu vou vencer, as promessas vão se cumprir, Deus vai me usar, o nome do Senhor vai ser glorificado em o nome de Jesus. Eu sei quem eu sou, eu sei a minha identidade. Você vai dizer assim, olha, eu sou servo do Senhor, eu sirvo um Deus poderoso, glória a Deus. Por que Deus está falando isso, irmãos? Tem hora que Deus, ele quer que você entenda que para Deus tudo é simples. A tempestade é simples. Sabe, essa luta que você está passando é tão simples de Deus resolver. É tão simples. Mas eu preciso ser ministrado por Deus para tirar tudo aquilo que estava no Egito, todos os pensamentos contrários. E agora Deus mudar dentro de mim e saber quem eu sou. Que eu posso agora, aleluia, Pai, viver no sobrenatural do Senhor. Deu para entender a palavra de hoje? Estela sabia quem ela era. Ela chegou diante do rei, ela sabia o valor dela. Ela sabia que ela era uma pessoa importante e que ela tinha uma missão ali. Ela tinha algo que ela carregava que era do céu, a presença do Senhor. E foi no momento dela guerrear em oração, ela guerreou. Ela chamou o povo para o jejum, para a oração. E Deus deu vitória. Foi um jejum com propósito. Ela jejuou. Ela buscou a presença do Senhor. Se santificou. Junto com o povo. E agora ela orou e Deus respondeu. Porque eu digo para você, e eu vou finalizar aqui. A coroa que estava na cabeça de Vasti não impediu ela de perder o trono. O nome rainha não impediu ela de perder o trono. Por isso que Davi falou assim, Senhor, no Salmo 51, não retire de mim, Senhor. Não foi a coroa, nem o exército. Ele falou, não retire de mim o teu espírito. Olha o que Deus está falando para você. O importante não é a posição que você chega, mas é o Deus que você serve. O importante é reconhecer que foi Deus que te colocou lá. Estela já tinha postura de rainha, só não tinha coroa na cabeça. Deus vai te colocar em lugares altos para o nome dele ser glorificado. Deus vai te colocar num nível excelente para Deus, aleluia, para ser glorificado. Mas o importante é o quê? É na posição que eu estou, eu glorifico a Deus. Na posição que o Senhor vai me levando, eu vou glorificando a Deus. E quando eu chegar nos lugares altos, eu continuo exaltando ao meu Deus. Eu continuo exaltando o Senhor, porque Ele que me chamou, Ele me escolheu. Ele te ama muito. Não deixe o adversário colocar isso no seu coração, que Deus não te ama. Foi ministrado hoje na igreja sobre... Não foi eu que preguei, foi a missionária Jaqueline. E ela falou sobre Romanos 8, versículo 32. Fala assim que se Deus não poupou o único filho, mas antes o entregou por nós, o bem mais precioso, e com ele não vai dar todas as coisas, as demais coisas você serão acrescentadas. Eu quero abrir aqui, eu vou ler para você, e eu quero finalizar para orar por você. Glória a Deus. Romanos 8. Essa palavra é muito forte. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, Romanos 8. Aleluia, Deus. 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmãos, Deus não poupou o único filho, o bem mais precioso dele. As demais coisas vão ser acrescentadas. E ele vai dar graciosamente, quer dizer, de bom grado, de bom coração, porque ele te ama. Se o filho pedir pão, o pai não dá uma pedra. Mateus 7, versículo 7 a seguir. Se o filho pedir peixe, o pai não dá uma serpente. Se vós que sois maus sabeis dar boas coisas ao vosso filho, quanto mais o vosso Pai Celestial dará bens aos que lhe pedirem.
Então, se eu não mudar meu entendimento aqui, irmãos, e entender através das Escrituras quem eu sou, não mudar meu entendimento dentro do meu coração, eu vou ficar com traumas, eu vou ficar paralisado. E não vou me capacitar para aquilo que Deus tem. Deus tem para minha vida. Glória a Deus. E eu digo para vocês, eu lembro que há muitos anos atrás, eu chegava nos lugares e as pessoas diziam assim, olha, você vai ser um pastor. Você vai ser um pastor. E aí o Senhor falou para mim assim, entra no seminário. E eu entrei no seminário. Só que devido ao trabalho, eu parei, larguei o seminário, porque não estava tendo como conciliar o seminário, o trabalho e as coisas da igreja. E aí eu lembro que Deus usou uma irmã, a irmã Regina, lá em Vitória da Conquista. Ela falou para mim assim, eu não te conheço, mas Deus me dizia assim, para você voltar para o seu seminário. Ela falou em línguas, eu falei em línguas e ela trouxe a interpretação. Foi lindo, irmãos, pensa aí. Ela tem um dom de interpretação de línguas e Deus me tomou em unção, eu comecei a falar em línguas e ela começou a interpretar. E aí ela falou para mim assim, olha, assim diz o Senhor para ti, volte para o seminário, porque nos lugares que eu vou colocar você, eles vão querer o diploma, vão olhar para o diploma. E eu recebi essa direção de Deus e voltei para o seminário. E Deus foi lá e me abençoou. Então deixa Deus investir em você, deixa Deus mostrar quem você é. Você vai olhar, ó, e vai falar, e você vai sentir, você vai se posicionar e Deus vai ser glorificado. Vamos orar ao Senhor? Coloca a mão sobre o seu coração. Pastor, caiu a live, não foi eu que encerrei aqui, porque eu esqueci de colocar, ativar para você poder comentar. Mas vamos orar ao Senhor. Deus, tira todos os traumas, Senhor. Se olharmos para nós mesmos, não vamos ter força, Senhor Pai, não vamos ter, meu Deus, meu Deus, não vamos sentir, Senhor Pai, que o Senhor é conosco. Foi assim com Gideão, Pai. Gideão estava sem entender por que tanta luta, tanta dificuldade. Meu Deus, muitas vezes a situação quer nos moldar, Senhor, para dizer que o Senhor não é conosco, ou que nós somos incapazes, Senhor, que nós não podemos. Mas a tua filha, meu Deus, está declarando hoje que tudo ela pode, porque é o Senhor que fortalece. Da mesma forma, o teu filho, Pai, tudo posso, porque é o Senhor que me fortalece. Meu Deus, Pai, o Senhor chamou a ela, a ele, Pai, ele como Davi e ela como uma Esther, Senhor, Pai, para ser instrumento nas tuas mãos e para, meu Deus, Pai, frequentar lugares altos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus, todo aquele que o Senhor levantou, Senhor, Pai, foi para que o teu nome viesse a ser exaltado, Pai, assim seja na vida da tua filha, do teu filho, Pai, em todas as áreas, em nome de Jesus. Eu sinto a presença neste lugar, Pai. Eu quero repreender todo mal, toda obra contrária, toda obra maligna, em nome de Jesus. Eu declaro vitória e bênção sobre a vida de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, todos os traumas, angústias, medos, que desapareçam em nome de Jesus. Amém. Amém, amados?